Estudo do Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 20. Vamos à leitura. Que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vou então para a explicação aqui, para rechear o teu sermão, para rechear aí o teu coração, a tua alma, né? No verso 11, ele ouve a voz que está atrás dele, uma voz forte que ecoa, uma voz como que de trombeta, muito forte, muito marcante. Mas no verso 12, ele toma uma atitude. Isso é necessário para a nossa vida. Não é só ouvir a voz, temos que tomar atitude de querer aproximar mais ainda do Senhor Jesus quando ele fala conosco. João, ele volta, eu penso que até um pouco assustado, ele vira para ver quem é e ele vê, né? Ele vê o Filho de Deus. Ele vê o Messias celestial, está falando com ele. Gente, que alegria, né? João revê o amigo, que esse lindo comportamento dele, de que ele colocava a cabeça no peito de Jesus Cristo. Que amizade linda, que coisa boa, maravilhosa, que proximidade linda, né? E ele agora vê ele de novo. Gente, é emoção demais. Ele vê Jesus outra vez, o Messias celestial e também humano, né? Que ao mesmo tempo se apresentou a João, talvez para ele não assustar tanto, né? Mas aí ele começa a descrever, porque ele sabe que é o mestre, mas ele percebe que agora a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como alva lã e uma neve, como a neve, né? É interessante entender que o Apocalipse é escrito por simbologia. Quando João fala que os cabelos de Cristo eram brancos como a alva lã e como a neve, ele está descrevendo a cultura do Antigo Oriente Médio, né? Que quando viu os cabelos brancos, queriam dizer, esse aí está exigindo respeito e ele tem a sabedoria pela experiência por causa dos longos dos anos. Então aqui vem uma simbologia de respeito e autoridade por experiência. Enfim, ele está dizendo, esse Cristo que estou vendo é o meu Cristo, portanto, é o meu Cristo que eu devo respeitar e está debaixo da sua autoridade. Que coisa linda, né? João, ele mostra
a parte da divindade e sabedoria de Cristo, né? Aí ele fala que os olhos de Cristo eram como que de fogo. Esse detalhe até aparece também lá em Daniel 7, né? Aliás, me desculpem, não aparece bem no 7, vai aparecer no Daniel 10, lá pelo verso 6, você vai encontrar esse detalhe lá. Essa característica, ela é repetida também na carta a Tiatira. Se você ler lá no capítulo 2, verso 18, você vai encontrar. E vamos entender também lá no capítulo 19 deste livro do Apocalipse, no verso 12, você vai entender isso. Então, talvez retrate o escrutínio penetrante e conhecimento de coisas ocultas, ou seu julgamento severo. Você pode também lá para o segundo livro das crônicas, lá no capítulo 16, 9, você vai entender isso aí. Recheia então aí o teu sermão, viu? Ou aquela aprendizagem que você quer a mais. Jesus, isso aqui mostra que o nosso Jesus, ele é Deus, ele é eterno. Então, a glória e a majestade de Jesus Cristo ficam evidentes na descrição também que João faz dos pés. Ele olha para os pés e ele vê que são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Meu Deus do céu! E a sua voz como voz de muitas águas. Temos no Antigo Testamento Ezequiel, Daniel, que fala a respeito disso. Então, os pés reluzentes de bronze representam aqui o modo triunfante pelo qual ele pisará sobre todos os incrédulos e infiéis à sua verdade, incluindo o diabo, a besta e o falso profeta. A visão garante a João a vitória final de Jesus sobre os sistemas e líderes políticos ímpios, as personificações do mal ao longo da história humana, né? Vamos ler lá em Salmo, se a gente for lá, você tiver um tempinho aí, anota aí, vai lá e lê Salmo 2, do verso 1 ao 12, nós vamos entender isso aí. Sabe, esses políticos que pensam que não tem nada anotado no céu, que eles podem fazer o que querem, eles podem zombar de Deus, acham que pode, que de Deus ninguém zomba, eles acham que podem aprontar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai dando corda, mas haverá um dia em que vai haver uma colheita para esses políticos, para esse povo, pode crer nisso, viu? Então, nas escrituras, também, eu quero prosseguir aqui, que estar à destra de alguém, como João viu, né? Significa encontrar-se numa posição de poder, de segurança. Então, nós vamos entender que Hebreus 1:3 mostra Jesus assentado no céu, à destra de Deus Pai, depois de realizar a sua missão, né, quando ele foi enviado à terra. E em sua mão direita, João descreve que Jesus segura 7 estrelas, identificadas como 7 anjos, isto é, os 7 pastores das 7 igrejas, as quais receberiam então as cartas, né, que o Senhor escolheu, falou o nome para João, esta igreja, essa igreja e essa igreja, e logo no capítulo 2 estaremos falando sobre elas. Então, João vê uma afiada espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo. Isso representa o quê? Que como arma a espada simboliza guerra, opressão, angústia e autoridade política. Aqui, porém, João emprega em termo grego raro para espada que fora de Apocalipse aparece apenas em Lucas 2:35, né? O paralelo sugere que Cristo conquista o mundo por meio de sua morte e ressurreição, um tipo diferente de espada. Trata-se de uma espada de julgamento divino, não do tipo de poder
nas mãos da nação, mas julgamento divino. Meu Deus do céu, é por isso que ele vem essa simbologia da espada saindo, que está na boca de Cristo. Jesus, ele vai vir com julgamento sobre a humanidade, viu? Então, por fim, o rosto de Cristo é comparado ao sol na sua força, uma imagem de glória, preeminência e vitória divina. O encontro de João com o Cristo glorificado é uma experiência tão forte que João cai no chão, como aconteceu com Paulo, com Ezequiel, com Daniel, coisas semelhantes. Então é muito forte a presença do Senhor. João, ele descreve que Cristo é o primeiro e o último, pronúncias do nosso Deus a ele. É uma declaração da existência do poder eterno, pertencente somente a Deus. Aqui, portanto, Cristo é apresentado como Deus Criador e Senhor absoluto da história. As palavras equivalem à identificação de si mesmo como alfa e ômega, quer dizer, a primeira e a última letra do alfabeto, né? Grego. Então, não há antes de Cristo, não há depois dele. Ele é Deus, Deus lindo e maravilhoso. Se o fato de ter estado morto parece contradizer sua declaração de existência eterna, devemos lembrar que o propósito da vinda de Cristo como homem era sofrer a morte devida a toda a raça humana pecadora. Logo, ele não diz apenas estive morto, mas também exclama: eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Gente, isso aqui mata a charada daqueles que acham que Cristo está morto na cruz. Não. Ele logo diz: estou vivo. Eita, coisa linda, né? Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Só essa frase, na Bíblia inteira, se existisse somente essa frase, já era o suficiente para nós convertermos a esse Cristo vivo, que é Deus. Então, somente Jesus, aquele que verdadeiramente vive, pode revelar-se dos feitos que corroboram sua afirmação de ser o Senhor da vida. Somente aquele que vive pode dizer ainda a frase assim, ó: tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra morte também é traduzida, né, por Hades. Ou sepultura, refere-se ao lugar para onde vão todos os mortos e, por vezes, somente ao destino dos perversos depois da morte. Você pode ver Lucas 16, 23, Apocalipse 20, do 13 ao 14. Lê lá, você vai rechear aí teu sermão. O fato de Cristo ter conquistado a morte e emergido do inferno lhe conferiu suas chaves, símbolo de que ele tem poder e autoridade para entrar nesses lugares. Para o cristão, a morte é serva de Cristo, porque Cristo é muito maior do que tudo e ele manda na morte, viu? Cristo manda na morte. Ela tem que servir, que tem que ser serva dele, obedecer a ele. João recebe a seguinte ordem: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer. Para alguns comentaristas, esse versículo apresenta um esboço eronológico das visões do Apocalipse, referindo-se ao passado. As que viste, João viu, e as presente, né? As que são, ele está vendo. E as do futuro, as que hão de acontecer. O problema de adotar esse esboço, contudo, é definir onde ocorrem as divisões do livro. A primeira visão é chamada de mistério, né? No Novo Testamento, um mistério é algo anteriormente secreto, mas agora revelado. O segredo das estrelas e dos candeeiros é explicado. Jesus, o Senhor da história humana, se encontra intimamente envolvido com o povo de Deus e no meio de sua igreja. Então está aí a explicação do verso 1 ao 20. Se inscreve, estou orando pelos meus inscritos. Eu quero que o Senhor entre essas palavras no coração, que o Senhor venha também salvar vidas. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, ou se você está desviado, lembre-se, Cristo vive pelos séculos dos séculos
Somente através dele pode um dia morar no céu, pode um dia ver a face desse Deus Pai lindo, maravilhoso. Então, se renda a ele. Ele está voltando. Brevemente buscará um povo escolhido e separado. Aqui é sua irmã em Cristo, missionária Rosa Dias, tá? Fica aí um forte abraço, que o Espírito Santo te abrace nesta hora, que ele faça uma obra linda no teu coração. Eu creio, eu acredito. Se for possível, compartilhe, se inscreva. Fique na paz.